O que somos? O que faz de nós humanos? Qual é o nosso lugar na sociedade? Estas são algumas das questões que a ficção científica tem tentado responder ao longo dos anos. Primeiro na literatura, depois no cinema. Portugal foi durante muitos anos um país profundamente religioso, onde as inovações e os pensamentos filosóficos não eram apenas desaconselhados, mas também perseguidos e sancionados, e talvez por isso o género nunca tenha tido muita expressão por cá. As nossas experiências na ficção científica são poucas e, regra geral, nunca passaram disso mesmo. Experiências. O primeiro filme de ficção científica português surge em 1946 e teve uma vida muito curta. O Louco, uma espécie de reanimator português, conta a história de um médico que tenta ressuscitar os mortos e consta que foi exibido apenas uma vez. Infelizmente, pouco mais se sabe sobre este filme. As cópias foram praticamente todas destruídas durante o incêndio nos estúdios da antiga Tobis, nos anos 80, e só resistiram algumas sequências sem som. Foram precisos quase 20 anos para termos uma segunda experiência no género. Em 1965, António de Campos resolveu transformar o poema A Invenção do Amor, de Daniel Felipe, numa curta-metragem. Neste filme, acompanhamos a história de um casal que resolve inventar o amor numa sociedade distópica e controladora, muito próxima do 1984 do Orwell. Como ainda estávamos longe do 25 de Abril, o filme tentou assumir-se como uma crítica aos regimes comunistas de leste para passar na censura, mas a exibição acabou por ser suspensa pelo regime. Esta incursão pelo mundo das sociedades distópicas iria continuar em 1977 com A Confederação de Luís Galvão Teles, um filme assumidamente pós-25 de Abril. Mais uma vez, somos levados até um futuro alternativo. Desta vez, Portugal é constituído por uma associação de Estados. Temos o Norte e o Sul, que têm zonas de influência específicas com exércitos e canais de televisão próprios que apenas divulgam informação oficial. No meio disto tudo, temos um casal de funcionários do Estado que conspira contra o regime e muitas, mas mesmo muitas referências ao passado recente do país. Não é o mais subtil dos filmes, mas cumpre a sua função. Em 1981 temos o primeiro filme com ambições pós-apocalípticas. Um S marginal, de José de Sá Caetano, fala sobre as consequências da instalação de uma rede de centrais elétricas ao longo da costa portuguesa e de como isso está a tornar os animais domésticos em animais selvagens. É um filme que se insere na ficção especulativa que alerta para os possíveis perigos e efeitos secundários dos avanços tecnológicos. 6 anos depois teríamos uma nova experiência, ainda mais ambiciosa. Em Os Emissários de Calón, de António de Macedo, acompanhamos um grupo de investigadores que, para evitar uma guerra nuclear, cria 2 seres capazes de viajar no tempo. A ação divide-se entre o século XIX e o século XX e é um filme profundamente relacionado com as preocupações da época. Estávamos em plena Guerra Fria e o medo de uma guerra nuclear ainda fazia parte das preocupações da população. E se até ao momento um cenário pós-apocalíptico tinha sido apenas levemente sugerido no cinema português, em 1993 João Pedro Ruivo abraça definitivamente o género, com A Força do Atrito. Um filme passado no futuro distante de 1997, em que Portugal foi devastado por um acidente nuclear que deixou o país dividido em várias zonas. Apesar do resultado final ficar mais perto de um road movie do que de um Mad Max, foi uma experiência pioneira no género. Com a Lisboa Capital Europeia da Cultura de 1994, chega-nos o próximo filme. Manual de Evasão, LX94, foi encomendado a Edgar Pera para assinalar a data. E é uma reflexão sobre diversas questões filosóficas relacionadas com o tempo, tendo como ponto de partida a cidade de Lisboa. É um dos filmes portugueses mais experimentais desta lista e talvez por isso um dos mais estimulantes. Com o virar do século, assistiu-se a um pequeno renascimento do género em Portugal. Filmes como Aparelho Voador a Baixa Altitude, Embargo, Collider, Contraluz, Dédalo, RPG ou Gelo garantiram a continuidade do género em Portugal e, apesar de não terem sido sucessos de bilheteira, servem de motivação para que o cinema português nunca deixe de olhar para o futuro para questionar o presente.